Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar com a Simone Lopes e com o Leandro Oliveira. Eu vou mandar aqui os convitinhos já. Vamos lá. Leandro. Vamos ver. Vamos mandar os aviãozinhos, né, pessoal? Vamos ajudar com os aviãozinhos. Vamos esperar que não tenhamos muitas maldades nos comentários, especialmente com a nossa querida Marcela e Fran. Por favor, se comportem. Estou mandando os aviãozinhos aqui. Então, gente, a Simone, ela é professora, educadora, autora, né? E o Leandro, ele é músico e ele é um artesão. Vai saber um pouquinho mais aqui sobre eles agora. Vamos lá, deixa eu ver. Aceitei a Simone. Sim. Leandro, manda a solicitação, por favor. Oi, tá me escutando? Estou escutando perfeitamente. Legal. Eu não estou conseguindo mandar para o Leandro. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Agora foi. Olá, boa noite. Boa noite, Cruella. Oi, Leandro. Opa, peraí. Gostei da impressora. Eu só não sabia que ele ia entrar com a câmera virada. Foi. Ele sempre entra com a câmera virada. Então, cuidado onde você deixa a sua coleção de Playboys. Ó, falar de Playboy denuncia a idade, tá? Pode crer. Então, eu já mandei os meus aviãozinhos aí. Quem quiser mandar o de vocês, né? Da galera. Mas então, pessoal, nessa noite muito especial, nós estamos aqui com a Simone Lopes, né? Que ela não é só professora, ela é educadora, ela é autora do A Chave do Enigma e muito mais. E o Leandro Oliveira, ele está aqui porque ele é artista, ele é músico e ele trabalhou na arte do livro da Simone. Foi muito legal. E ele é um artesão, a gente vai saber um pouquinho sobre isso também. Eu acho que o Leandro deu uma caída, daqui a pouco eu acho que ele volta, né? Tá parado? Pronto, Aí, voltou. não, acho que ele voltou. Deu uma caidinha. Então, Leandro, tava falando que você é músico, artista, designer, né? Artesão, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E eu queria dar boa noite a todos que estão assistindo, né? E agradecer por vocês por terem estado participando aqui da Toca do Aventureiro. E a gente não pode deixar de dar um agradecimento especial às minhas madrinhas, né? Que são a Stephanie Pimentinha e a Natasha, Mãe Tempo, né? Isso. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. Pessoal, se apresentem. Então, boa noite para todo mundo que está aqui, que vai chegar depois. O meu nome é Simone Lopes. Eu fui professora de física desta criatura aqui ao meu lado. E eu escrevi esse livro já faz um tempo, ele ficou engavetado, porque dando aula não dava tempo de correr atrás de
diagramar, ilustrar, publicar, né? E aí eu me aposentei, tem uns 2 anos, e aí eu falei, bom, é agora, né? Então, comecei a Então, mexer esse doce, né? e pessoal, a Simone, ela promove uma coisa que é chamada gamificação. Você pode entrar no Instagram dela, que está muito bem detalhado, não só as formas da gamificação, mas também a paixão dela por esse assunto. E deixa eu te perguntar, Leandro, como você é ex-aluno, você foi vítima dela? Porque ela, em algumas entrevistas ela disse que você ensina os alunos sem eles perceberem. Não, Na eu época fui vítima não, mesmo. né? Eu fui vítima mesmo porque, assim, como você pôde, né, como você falou na introdução, assim, artista, designer, músico e tal, ciências exatas não, assim, não é minha praia. Então, inclusive, assim, teve 2 matérias que foram as minhas piores. Eu era um bom aluno. Aham. Eu fui o melhor aluno das ciências humanas no meu aula, né? Mas Opa, assim, deu uma humanas, travadinha. né? Não do resto. As minhas 2 piores notas, né? E as 2 piores notas, assim, nos 15 anos que eu estudei naquele colégio, né? Foi desde os 3 anos de idade até os 18 estudando no mesmo colégio. As minhas 2 piores notas foram um semestre de Química e meu último semestre de Física. Foram as minhas piores notas. Ui, Peraí, a Simone é professora de Não, mas física. não é culpa sua, Simone. É porque também no último trimestre eu já sabia que eu tinha sido aceito na faculdade. Aí eu chutei o balde. faz sentido, faz sentido. Faz sentido. O que Então, acontece, e é. É. a minha trajetória com a gamificação, ela não esteve na minha vida profissional desde sempre. Uhum. Eu dava aula regular e tal, e paralelamente eu fazia colônia de férias com o meu ex-marido, hoje em dia ex-marido. Uhum. E a gente levava a criançada de 6 a 15 anos, né? E aí a gente era uma colônia artística, uma colônia de férias artística, e nós criávamos jogos, fazíamos livros, eles escreviam livro nas férias amarradões, entendeu? Artes plásticas, teatro, era assim, era um espetáculo. E aí eu fazia isso tudo maneiro pra caramba, aí eu voltava pra prática que a gente é ensinada na faculdade, né? Faz planejamento, vai ensinando, faz exercício. Aí eu comecei a pensar, cara, vou, vou tentar agregar. E não se falava em gamificação, né? Uhum. Aí eu comecei a agregar a gamificação e qual foi a minha surpresa? Que não se falava mesmo ainda, que funcionou bem pra caramba. E assim, os conteúdos que às vezes eu não dava aula só de física, eu dava aula para 9º ano, então tinha umas matérias assim que era física, química, ou oceanografia. Então tinha coisa que era muita informação. Como é que tu vai Uhum. passar isso, né, pra garotada? Aí eu falei, cara, vou experimentar. Vou fazer uma onda de jogos, fazer por grupos, e aí lembra muita coisa do RPG, que eu sei que você se amarra, Marco. Sim, sim, Que não sim, era sim. RPG, mas era aquele esquema de você ter na mesma sala vários grupos, cada um jogando um jogo, né? Uhum. Então, eles criavam os próprios jogos dentro da matéria, a gente fazia a divisão lá de quem ia tratar do quê. Então, eu ensinei eles a criarem um jogo de tabuleiro, que eu me amarro em jogo de tabuleiro, e então eles criavam os jogos, começavam jogando, então ficava naquela coisa. Para você criar o jogo, você tem que ter domínio do conteúdo, de aonde você quer chegar com aquilo. Então, é trabalhar a gamificação, não propondo a gamificação já pronta, mas é já inserindo os alunos para que eles criassem os próprios jogos. Então, eles, na parte da matéria que eles estavam trabalhando, eles sabiam pra caramba. E aí, quando eles iam rodando, iam jogando os jogos dos outros grupos, de jogar, eles iam aprendendo de forma lúdica as outras partes daquela matéria. Super funciona. Sou Ah, mesmo apaixonada por gamificação. não, dá pra ver que você é apaixonada por gamificação. E tem outra coincidência que eu queria falar aqui, que eu notei, né, quando eu estava fazendo a preparação para a entrevista,
que a primeira vez que eu li um texto que foi para Stephanie, você estava dividindo câmera comigo. Que eu estava Ah, tão olha! nervoso que eu estava olhando para o papel. Aham. Foi no aniversário dela. Sim, o sarau poético. Isso. Foi a primeira vez que eu participei de alguma coisa assim. E eu fiz aquele texto exclusivamente para ela, para o aniversário dela, né? Então eu tava tão nervoso que aí depois eu fui pesquisar e falei, nossa, a Simone tava dividindo tela comigo, eu nem percebi. Muito nervoso. Muito nervoso. Então, e Leandro, você não fica um pouquinho triste de, tipo assim, você ter estudado com a Simone e depois veio a gamificação? Assim, eu acho que se a gente tivesse esse tipo de abordagem para aula de física, de repente teria sido mais fácil para mim. Com A noite que certeza. fez. Sim. E deixa eu perguntar, como é que foi, Simone? No caso, você fez isso, teve essa interação com os alunos. Aí eles mudaram de ano. Teve professores que chegou para você, Simone, estão me cobrando uma coisa que eu não faço ideia que você fez, que pegou a atenção dos alunos, o que que eu faço? Teve esse momento? Não, teve dos Ah, alunos falarem tanto nas outras aulas, naquele mesmo ano, porque era assim, é muito interessante, batia o sinal e eles reclamavam, não, peraí, deixa eu acabar. Eles não queriam ir embora, olha isso, não queriam ir embora da sala de não física existe. ou da sala de oceanografia, né? Aham. E aí, na sala de professores, rolava isso. O que que você está fazendo? Aí teve professor que foi visitar minha sala. Aí, pô, ficaram, né, maravilhados. Nossa, eles fizeram isso? Fizeram do zero. Eles fizeram a pesquisa, montaram toda a estrutura gamificada, fizeram todo o tabuleiro, tudo, tudo. Foi lindo demais. Ai, Foi muito que legal legal. mesmo. É. E agora eu queria perguntar como é que foi que você contasse pra gente, né? Que eu acho muito legal a sua ideia do seu livro, A Chave do Enigma, que é um livro-jogo, pessoal, de mistério e aventura com múltiplos finais. Foi isso que eu entendi, né? Eu queria saber da onde que veio essa ideia assim, né? E como é que foi pro Leandro, né? Que a sua mestra chegou para você e te contatou para você entrar nesse projeto com ela. Bom, então, a ideia surgiu da seguinte forma. Como eu falei, eu fazia uma colônia de férias. E na colônia de férias, nós tínhamos, era em janeiro e julho, né? Período de férias mesmo. Então, Uhum. em cada colônia, a gente fazia um jogo que era tradicional. Então, tradicional porque tinha criança que ia toda a colônia, né? Ou então ia sempre em janeiro, ou sempre em julho. Então, eles já esperavam por isso. E o Uhum. jogo chamava A Chave do Enigma. E tinha um segundo jogo que aí eu bolava enlouquecidamente com roteiros, com dinâmicas, mecânicas. E aí, nas reuniões que eu fazia com a equipe, eu passava como é que era o jogo, qual era a função de cada um, quais eram os elementos, o que que tinha que entregar, se isso, se não aquilo, o que que tinha que falar, tinha todo um roteiro, né? Uhum. E a gente fazia essa preparação, revisava várias vezes. Eram jogos mais elaborados, porque era isso. Você tinha que fazer uma tarefa, se fizesse, você recebia um elemento, e se você fizesse errado ou não conseguisse fazer, você recebia uma outra pista que te despistava, né? E Uhum. aí o que acontece? Eu tenho três filhas, né? A minha filha mais nova, a Raíssa, ela tem síndrome de Down. E quando ela tinha 3 aninhos, ela teve uma doença, uma síndrome autoimune, púrpura, né? Uhum. E aí a gente não pôde fazer a colônia de férias. E a minha cabeça, ela já vinha embalada. A gente acabava uma colônia e um mês depois eu já começava a pensar qual era o jogo, qual era o enredo, qual seria a mecânica, a dinâmica, blá blá blá. E aí eu já vinha embalada quando a gente se deu conta, pô, não vai dar para fazer a colônia. Eu não dei conta de não fazer o jogo. Falei, não, Entrou em parafuso e precisava fazer alguma coisa. precisava fazer o jogo. Hum. Porque criar os jogos é muito legal. É um desafio, é um quebra-cabeça. Eu sempre gostei de quebra-cabeças, né? E aí eu sentei e falei, cara, eu vou fazer a chave do enigma.
Só que o problema é que a chave do Enigma, ao vivo e a cores, você tem pessoas com funções e você fica com pistas. Quando eles te encontram, você entrega a pista. Basicamente isso. Certo. E no livro, eu falei, cara, não vai ter colônia, eu vou fazer um livro. Só que no livro não tem quem entregue pista, né? E aí eu pensei, cara, e também só dá uma pista, e aí você faz o livro e acabou. Leu e acabou, como eram os livros, jogos antigamente, né? Que eu lia para as minhas filhas mais velhas. Eu pensei, não, isso é muito chato. Não quero. Eu quero um livro que você jogue várias vezes. Porque eu me senti assim, quando eu acabava de ler um livro-jogo com elas, e a gente brincava e tal, chegava no final, pô, agora, acabou, né? Já era. Só tendo que comprar outro. Eu falei, não, eu vou subverter essa ordem. Vou fazer um livro, que na verdade são 6. Então, isso que você falou assim, o finalíssimo é encontrar qual é a chave do enigma. A chave do enigma é quem escreveu esse livro e por quê. Só que quando você joga uma rodada, você pega uma parte do enigma, uma sentença enigmática, que você tem que botar na ordem, tem várias pistas, né? É intrincado. Aí depois você joga mais 5 rodadas, aí você vai jogando conforme a sua vontade. Pode jogar tudo de enfiado, pode jogar cada vez quando você tiver afim, ou pode jogar em time, né? Pode jogar, tipo, dois amigos jogam uma rodada, outros amigos jogam outra rodada, então faz as 6 rodadas, todas ao mesmo tempo, e cada pessoa fica responsável por uma e vai lendo e vai fazendo a tarefa paralelamente. Enfim, e aí essa maluquice toda, eu falei, eu quero fazer um livro assim, mas eu vou fazer sobre o quê? Porque eu sou apaixonada por gamificação, por jogos, né? Aí eu falei, vou fazer por causa da minha segunda paixão, que é o Egito. Eu sou apaixonada pela cultura egípcia. Tem uma foto de um mural com hieróglifos no seu Instagram muito bonito, né? Eu sou louca pelo Egito. Eu falei, então eu vou juntar as duas coisas. E aí pronto, né? Quando Pesquisei pra caramba. que veio o Leandro na sua cabeça para trabalhar Pois essa é. parte? Aí o que acontece? Na época que eu fazia colônia de férias, o que eu pensava, eu fazia umas garatujas lá, e ninguém ia entender nada. Eu tenho rascunhos. Oi? Garatuja Rascunho? Garatuja Garatuja é uns rabiscos, uns tá. rabiscos lá. O negócio é que tem que ter isso, tem que ter aquilo, e nessa cor, e desse jeito, e nesse lugar, tantos desse, tanto daquele, com essa letra, a minha maluquice. Eu falei, cara, não vai dar, eu não vou poder chegar para ninguém, nenhum editor, e falar, olha, é assim, vou levar 3 horas para explicar. Preciso de alguém que faça o desenho. E aí um colunista meu, Marcelo Camilo, que hoje em dia é designer, né? Certo. Ele trabalha com jogos, ele faz dados, esses dados de RPG, que tem não sei quantas faces, não sei o quê. Muito legal o perfil dele, Marcelo Camilo. Marcelo com 2 L's, Camilo com 2 L's. Aí ele falou, eu faço os desenhos, que ele desenha pra caramba. Aí ele fez os layouts todos. E seguindo exatamente o que eu falava. Olha, tem que ter dessa cor aqui, não sei o quê, ali, não sei o quê, eu mostrava os meus rabiscos. E aí deu super certo. Aí ele fez, eu falei, bom, agora vamos colorir. E aí uma outra pessoa que também era da colônia de férias, a Aricleia, era monitora, que é arte educadora, ela falou, vou montar a boneca do livro. Então eu fiquei com essa boneca do livro exatamente assim, mas ainda não dava para mostrar para ninguém. Como é que eu ia fazer? Você ainda tem ela? Tenho, está aqui. Está aqui. Então, essa aqui é uma capa. Essa é a edição 0, super de luxo. Edição 0, E aí o livro tem um anexo aqui, que é onde ficam os enigmas. Peraí, deixa eu pegar. Os enigmas em espiral. E eles são com hieróglifos. Os hieróglifos são reais. Esses hieróglifos existem de fato. Código, né? então. Um código. E eu uso os hieróglifos que existem de fato, né? E aí os personagens, algumas coisas já mudaram, mas... Deixa eu abrir aqui uma página. Peraí. Tem as instruções. Deixa eu abrir uma página aqui. Por exemplo... Aproximadamente quantas páginas?
Olha, essa pirâmide tá top. Eu lembro que você mostrou para as meninas do Prosivinho. Eu achei lindo. E É. agora, Leandro, deixa eu te perguntar. Teve algum desenho ou alguma arte que foi difícil entrar em sintonia para você entender o que tinha que ser, ou você já entendeu exatamente desde o começo o que a Simone queria? Não, teve vários que eu tive que, né, tava sempre me comunicando com a Simone, assim, Simone, olha só, isso aqui eu não estou entendendo, tem um detalhezinho aqui, isso aqui tem que ser desse jeito, ou então, assim, eu não entendi direito o que está sendo o desenho, assim, qual é o desenho aqui. Tem algumas Uhum. páginas, por exemplo, com um código num papiro, mas é pequenininho, então eu tinha que saber, isso aqui é exatamente desse jeito, né? Isso aqui é aleatório, não é aleatório, eu posso fazer qualquer coisa. Ela, não, isso aí é um código mesmo, tem que ser isso aí. Né? Então a gente Ai, que vai. legal. É interessante porque o livro, né, é um enigma egípcio e a gente também tem que fazer o trabalho aqui de decodificar as coisas, né, porque tem muito disso, assim. As coisas que estão na parede, né, sem querer dar, assim, sem dar spoiler do É, livro, não pode dar né, você spoiler, por entra em alguns favor. lugares em que as paredes vão ser cobertas, né, de hieróglifos e tal. Então eu tinha que saber, mas isso aqui são hieróglifos de verdade, eu posso fazer o que está eu faço o que está na boneca, eu posso fazer o que eu quiser, tem que ser hieróglifos que existem, né, é aleatório, não é. Então, de certa forma, assim, eu procurei o máximo possível na questão dos quebra-cabeças, né? Dos jogos que você tem no jogo, o Marcelo ele já tinha feito layout. Então foi só manter aquilo ali e dar a minha Uhum. cara, o meu estilo para o trabalho que ele já tinha feito. Ah, Né? ah, Mas nesses detalhezinhos que é realmente para poder dar a minha cara no livro, tudo isso tinha que uhum. ser combinado, né, para ter certeza que no final das contas não ia atrapalhar o jogo, que é a coisa mais importante, né, e também para eu poder saber, né, o que eu posso mexer e o que eu não posso mexer. É, vai afetar a sua nota final, viu? Depois, né, Simone? Não, olha, ele passou com louvor, vou te falar. Quando o livro saiu, vocês vão ter uma Não ideia. tive nenhuma reclamação enquanto eu estava mandando as ilustrações. Então, Então, espetáculo. Teve algum momento que você olhou alguma arte assim que é a sua favorita que o Leandro fez para você? Você falou, nossa, é isso. Tem uma que é assim, que eu sou apaixonada, que eu vou mostrar aqui na boneca, mas assim, a do Leandro tá um espetáculo, né? A da boneca tá um espetáculo também, só que não tá como a do Leandro, né? Que é essa aqui. É uma Nossa, é sala, todo um salão com segredos para a gente desvendar, né? Ah, exatamente. isso me lembra um pouco aqueles livros no estilo assim da arte que às vezes muda o ângulo das aventuras de Tintim, quando a gente tinha uma página muito aberta, de um lugar muito amplo, né? Não que o Tintim Adoro, tivesse quebra-cabeças, né? é. Então, Eu adoro Tintim e também aquele Onde Está o Wally, que tem muita informação na sim, página. Isso é sim. Não, muito onde está legal. o Oli você tinha que parar para apreciar sim, cada coisinha, né? Exatamente. Mas e se você pegar assim, quando você é criança, tem no cantinho assim dando as pistas para você achar o Oli, né? Mas quando você fica adulto e volta para ver a arte, você fala, nossa, tem umas piadinhas aqui que é só para os adultos aqui no cantinho do Oli, né? tem sim. E uma coisa, assim, coisa de cantinho, Marcos, É, é, nas instruções, o livro ele tem esse anexo na frente, mas ele tem um anexo atrás também, que é aqui, né? Que é um certo. caderninho. E nesse caderninho estão as formas, são as charadas que você pode, você pega no jogo, vai na página certa, pega a charada, resolve, aí bota na tabela, tem uma tabela,
Hum, né? hum. Viu? Esse é um, eu vi. Fora Esse é de um livro, então, para realmente, para o pessoal se coçar, né? Correr atrás para desvendar o ordem. segredo. E aí depois Aqui tem a. os vasos a canopos, onde você pega por cor, são as 6 rodadas, aham, e você pega as pistas que estão fora de ordem e bota de acordo com a forma como os vasos canopos estão. E aí, o ah, que acontece? Nas instruções, tanto do caderninho quanto no início do livro, está escrito que tudo importa. Então, mesmo que você boa. vá fazer uma atividade e você vê exatamente o que você tem que fazer, o que você tem que pegar, se você tiver a atenção que a gente tinha quando, né, joga o Onde Está o Wally, você tem Hum, coisas ali que tem relação, só que você não sabe ainda. Então, você tem que ter uma atenção, uma concentração, porque depois, em algum momento, vai ser mencionado alguma coisa, você vai falar, pô, eu acho que eu vi isso, não sei onde, aí você volta. Então, o legal ah, da gamificar, você a concentração e o raciocínio lógico para botar tudo junto. Então, assim como nos jogos gamificados que não são na literatura, o que importa uhum, é que você está trabalhando habilidades executivas, conativas, é, cognitivas. Então, tem o valor da estimulação, além do fato de que você está se divertindo, de que você está lendo e você vai passar por isso várias vezes, e o que você está aprendendo sobre o Egito. Então, é um combo, ah. né? É um combo. Deixa eu só mencionar aqui que a Ana Michele Lucy tá Michel, super empolgada aqui, queremos mais, falou que aprendeu com você da gamificação, né? E é, agora, Leandro, eu queria te perguntar, qual que foi a sua arte favorita de fazer? Para mim, as duas que eu gosto mais. Eu gosto muito da capa, né, de como ficou a capa. Colin, Se bem que a gente sempre tem aquela coisa, né? A capa ela foi revisada, eu acho que 3 ou 4 vezes. Porque como artista, você sempre quer dar aquele destaque para a arte, e aí você esquece que tem que entrar título, tem que entrar o nome do autor, tem que entrar informação. tem que Né? dar Você esqueceu o nome do o Então, autor? nome do ilustrador, né? mas então foi revisado algumas vezes, mas foi sempre a mesma ideia. Né? Depois que a gente fechou a ideia, era só uma questão de diminui um pouquinho isso aqui e tal, chega isso aqui mais pro lado. Então eu gosto muito da capa. E do interior do livro, eu acho que a minha favorita é o Templo de Ramsés, né? que aparece também é a minha favorita. Vou dar Ah, legal. vou mostrar aqui como é que está na boneca, mas a ilustração final tá um desbunde. O Templo de Ramsés. Porque a Simone está mostrando para vocês a boneca que foi o que eu recebi para poder fazer as Exatamente. ilustrações. Ai, E não está legal. dando Gostei do spoiler detalhe do do chapéu trabalho. do Não. explorador, bem anos 30, né? Oi? Olha que legal. Eu gostei do detalhe do chapéu do explorador, bem anos 30. Exatamente. E isso foi uma coisa que, assim, eu também gostei muito e a gente manteve isso, porque não é uma história que se passa no passado, se passa no presente, mas a gente manteve, eu achei legal essa estética. Então, uma outra coisa que eu até sugeri para Simone, que foi como a gente acabou fazendo, cada uma das rodadas tem uma cor diferente, e as dicas vão aparecendo, as coisas assim, coloridas, né? Com aquela cor específica. Então, a gente disse, poxa, mas se faz o livro todo colorido, vai ficar difícil de saber o que é uma dica, porque você fatalmente vai ter outras coisas aparecendo que vão ter a mesma cor. Né? Assim, o sol é amarelo, laranja, então o sol vai competir com alguma outra coisa que seja laranja. Entendi. Então, aproveitando a roupinha dos personagens ali, aquela vibe de década de 30, de 40, os exploradores, a gente resolveu fazer tudo como se fosse fotografia antiga, tudo em tons de marrom, em sépia, né? Para poder também dar o destaque para as cores das pistas que estão aparecendo.
Ah, que legal. E falando em pistas, é, alguns artistas gostam de deixar o toquezinho especial dele escondido ali na arte, né? Por acaso você fez isso? Não. Eu já fiz isso em alguns trabalhos, mas dessa vez, porque de novo, entra aquela coisa de assim, todo detalhezinho ele é importante. Então, então eu não quis mexer nas coisas, mesmo porque assim, quando eu estava fazendo as ilustrações, eu não tinha jogado o jogo. Então, eu não sabia exatamente qual era o detalhe que era muito importante e qual não era. Então, eu procurei ser bem fiel ao que estava na boneca, né? Mudando só o que eu sabia, assim, posicionamento dos personagens, que aí eu sei que. Mas Tanto que agora eu você comecei jogou o jogo já. Oi? Você já jogou o jogo ou ainda não? Eu joguei uma rodada com a boneca. Eu estou esperando o livro ficar prontinho para poder jogar realmente no final. Eu joguei uma rodada. Ah, e falando nisso, né? Porque estão pedindo spoilers, a Ana quer spoiler. A gente tem o spoiler de uma previsão de lançamento, hein, da Chave do Então, Enigma? olha só, na minha cabeça, eu estou me dando e dando às editoras tradicionais a oportunidade de publicarem o meu livro e me responderem até início de julho. Mas a Certo. gente sabe que as editoras tradicionais elas levam de 6 meses a um ano, né? E a minha ansiedade não aguenta um ano. Então, a gente está com o livro todo diagramado, fechadinho, bonitinho assim, prontinho. Tô doida para mostrar a capa e tal. Só que, como eu estou esperando alguma editora tradicional se pronunciar, eu vou esperar até julho. Então, se tiver alguém aqui sabendo aqui da editora, fala, ó, ela vai esperar só até início de julho, corre! Porque senão, em julho, lá para o dia 10, eu já vou bater o martelo com uma editora de autopublicação, que é parceira, né? Certo, certo. Então, eu É que já muitos fiz autores estão fazendo isso hoje em dia. Já fiz reunião com uma, eu tenho orçamento também de outras duas. Então, assim, dia 10 de julho eu vou bater o martelo com quem que eu vou fazer, e aí é só mandar para a gráfica, basicamente, porque ele vai estar prontinho, pronto mesmo, completamente programado, tudo. E falando nisso, que eu acho que é muito importante, eu queria pedir para os dois para dar um conselho para jovens artistas, jovens autores que estão entrando nesse mundo, né, de trabalhar com a literatura, para ajudar eles. Bom, a primeira coisa que eu diria é acredite em você, acredite no que você tem para dizer e colocar no mundo. Porque se Uhum. você não acreditar no que você tem a dizer, vai ser muito difícil você convencer qualquer editora e leitores de que aquilo tem valor. Então, se é apaixonado, tem uma mensagem, tem uma história legal, tem um super desenho, mas não tem a história, faz parceria. Se você tem o desenho, acha quem faz a história. Se você tem a história, acha quem faz o desenho. Mas bote para andar. Porque eu não imaginava, lá quando eu fiz o livro, que isso seria uma possibilidade para mim, que eu teria possibilidade de botar o meu livro para jogo sem uma grande editora por trás. E aí, Uhum. ano passado, eu comecei a mexer. Eu falei, cara, não, tem autopublicação, e tem autopublicação total, que é um trabalho danado, e aí você tem que fazer tudo, correr atrás de profissionais todos, e distribuição e tal, ou tem essas editoras independentes que são de autopublicação, que aí elas têm todo um esquema. E aí, o que eu fiz também? Eu comecei a estudar, né, Marcos? Então, fiz um curso de marketing editorial, estou fazendo ainda, né, com a Dani Sakugawa, a É, Anne Kelucci. a Dani, ela deu uma. A Cristiane Nunes adora ela. A Cristiane, eu vi ela aqui, ela também é do grupo, então a gente aprende muito, e aí você aprende que você não é mais refém de grandes
editoras, entende? Agora, você tem que ter uma vontade, uma disposição, uma disciplina, uma organização muito grande, porque, né, você tem que falar... Para você que cuidou de colônia de férias de criança de 6 até 12, para você foi assim, né? É fichinha. Eu estava em equipe, dava treinamento, alugava hotel fazenda, alugava transporte, não, isso aí não é. Mas olha só, mesmo para quem não tem essa prática, se você estudar, né? Porque o curso de marketing editorial, ele é essencial para quem, mesmo quem vai estar com uma editora tradicional por trás, porque a parte da divulgação é sempre do autor. Sim. Então você precisa saber como é que você mexe, né? Quais são as linhas editoriais, tem todo um universo por trás disso, né? Então eu diria, estude marketing editorial, vai ver quais são as possibilidades para poder publicar o livro e vai dando os passos, sem pressa, sem agonia, mas você chega lá. E você, Leandro, seu conselho? Assim, para artistas, né, no caso, a primeira coisa é que assim, a gente pode sintetizar em só falha quem desiste. Tá? Então, a outra coisa é que muitas vezes o artista ele não acredita no próprio trabalho dele, ele não acredita no talento dele. Ele sempre, as pessoas elas focam muito em não, eu preciso desenvolver minha técnica e aí quando a minha técnica melhorar, aí eu vou correr atrás. E assim, bom, número 1, provavelmente você nunca vai achar que você chegou lá, porque a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre vai melhorando. E a outra coisa é o seguinte, que assim, você não precisa esperar. Você já é bom o suficiente. Ah, mas eu não sei desenhar, eu não conheço anatomia. Não importa, tem vários artistas que também não conhecem. Isso não importa. Eu não uso computador, não importa. Principalmente no mercado editorial, assim, tem espaço para mídia tradicional, para lápis de cor, para aquarela, para, sei lá, ração de galinha, eu não sei o que você usa para fazer, mas tem espaço para tudo e para todo mundo. Ah, tem muita, mas é muita concorrência. O mercado é enorme, tem espaço para todo mundo. Então, assim, só vai falhar quem desistir. E que você estava falando, né, para a pessoa fazer, né? Leandro, eu não posso deixar de mencionar, né, que uma coisa que você faz é você monta guitarras artesanais, galera. Então, tudo que vocês estão vendo aí atrás, ele faz peça por peça. Você está aberto a encomenda ou não? É só por paixão? Se a pessoa souber que ela vai ter que esperar, porque, né, eu tenho um moleque de 8 anos de idade e tenho um vai fazer 2 aninhos agora em julho, né? Principalmente de 2 aninhos, assim, ele não deixa muito tempo para fazer as encomendas do pessoal, não. Então, quem manda na agenda é ele, não sou eu. Como foi para você, tipo, falar, eu vou fazer uma guitarra, fazer sua primeira guitarra, seu primeiro instrumento musical? O que acontece? Eu toco guitarra desde os 13 anos de idade, então já tem aí muitos anos, não preciso dizer quantos, mas já tem muitos anos. Tudo bem. E quando eu estou morando agora em Teresópolis, né, que é a região serrana do Rio, e quando eu morava no Rio, teve uma vez que eu meti na cabeça, eu sempre tive esse negócio de olhar para alguma coisa e assim, eu acho que eu consigo construir isso, acho que eu consigo fazer isso. E aí correr atrás para saber como é que é e tal. Na época que eu estava no colégio, na época daquela novela Rainha da Sucata. Nossa. Também estou denunciando a imagem, minha idade. Então, tinha o personagem do Tony Ramos que, né, o sonho dele era construir um carro e tal. Assim, um carro legal. Assim, eu queria construir um carro. Aí fui na biblioteca lá do colégio, tinha uns livros, né, falando de mecânica e tal. Assim, meti na cabeça que eu queria construir um carro. Um moleque de, sei lá, 12 anos de idade. Né? Até descobri que assim, não, você tem 12 anos de idade, você não vai construir um carro. A gente não pode deixar você construir um carro, você vai se matar. Pois mas aí, quando eu ainda estava no Rio, eu meti na cabeça que assim, eu acho que eu consigo construir uma guitarra, seria legal. Mas eu morava num apartamento no Rio e tal. Comprei uma peça de madeira, comprei a minha serra tico-tico, né, quando minha esposa estava no trabalho,
eu fui cortar o negócio, a minha sala inteira ficou coberta de pó, né, de serragem. Prova de amor. Ela chegou em casa e falou: você não sabe como eu te amo agora, viu? Aí eu desisti, acabaram os meus dias de luthier. Mas aí quando eu me mudei para Teresópolis, assim, aqui a gente tem espaço. Né? Apesar de morar num apartamento também, mas assim, é um condomínio, então tem um jardim, bastante espaço. Aí quando o mais velho. Oi? Oi? Tá dando problema de som. Tá fazendo. Ah, não, é que passou uma moto aqui. Não, é de contato, parece. Ah, tá. Tá bom. Enfim. Mas aí, assim, com espaço aqui, há uns 8 anos atrás, quando o meu mais velho ele era bebezinho e tal, eu resolvi, agora acho que rola. Então foi a mesma coisa, assim, fui comprar madeira e assistir muito vídeo de YouTube pra ver. Hoje em dia a gente aprende Com tudo. certeza, né? Então, pesquisa, livro, que também dá a gente consegue baixar em PDF e tal. E fui. Assim, aquela coisa, a primeira que você quer fazer, você sempre acha, eu vou comprar 2 peças de madeira, porque a primeira eu vou fazer besteira, eu vou estragar. Mas aí vai indo, assim, essa aqui é a primeira. Assim, a primeira tentativa saiu. Assim, ok. Então vamos lá. Aí eu comecei a fazer por hobby. Né? Até hoje ninguém me pediu para construir. Então, mas podemos estudar propostas, né? Quem tiver interesse. Aí você tem que desenvolver a sua própria assinatura para ir lá marcado na guitarra, né? Isso é a única coisa, assim, não tem marca em nenhuma delas, porque é só para mim mesmo, então nunca me preocupei. Tem que criar o logo do Chave do Enigma e você assina assim embaixo, para já ter uma guitarra exclusiva. Exatamente. Leandro, olha aqui, ó, o TG Braga perguntou. TG Braga perguntou se a guitarra cor de madeira é uma Ibanez. Não, é uma Leandrez. eu tenho duas Ibanez, eu adoro Ibanez. Então, assim, obviamente, assim, é aquilo. Ele que perguntou, ele vai entender do que eu tô falando, né? Para vocês ver a coisa, mas assim, superextrato é tudo igual. Né? Então, por isso que tem uma carinha de Ibanez, porque não tem muito como fugir. Se é uma superextrato, vai ter essa cara mesmo. Não entendi nada que você falou, mas tudo bem. Aqui tem uma pergunta que, perdão pessoal, estava tão empolgado. Simone, qual foi o seu momento mais desafiador no processo do seu livro? A Cris que está perguntando. Oi, Cris, querida. Então, o mais difícil mesmo foi concatenar essa loucura toda e transformar isso numa obra literária. Isso foi o mais difícil, vou te falar. Foi muito, muito, muito complicado. Porque são várias camadas, né? São vários jogos, né? Várias atividades, são várias camadas, tem coisa que aparece, mas não vai ser usada, então depois tem que ser resgatada. Essa concatenação foi bem difícil. Foi essa parte aí que foi a mais difícil. Ai, que legal. E eu queria perguntar para vocês, né? Porque aqui na Toca da Aventureira a gente fala bastante de literatura. Eu gostaria de saber quais são os seus autores favoritos, que vocês leem a qualquer hora. Bom, ler a qualquer hora... Uma professora que não lê vai tomar nota ruim. Eu tenho uma questão com literatura, seja para escrever ou para ler. Eu não consigo ler vários ao mesmo tempo. Eu não consigo, agora eu vou ler não sei o que, vou dar uma lidazinha ali, depois eu vou pegar uma outra coisa amanhã, vou dar uma outra... Eu não consigo, entendeu? Nesse aspecto, eu sou muito intensa, eu tenho que mergulhar. E o que aconteceu, por exemplo, um livro que eu mergulhei, não consegui largar, e que até me suscitou uma outra obra, que eu também já fiz, já foi para leitura crítica, já voltou, mas eu não estou no momento de poder pegar e voltar a ela para fazer os ajustes. Foi Torturado, do Itamar
Vieira Júnior, Torturado. Esse livro me causou um impacto assim escandaloso. E quando eu gosto do livro, eu pego o livro e eu vou quase que de enfiada, entendeu? Eu não consigo ficar guardando, assim, inclusive, na verdade, quando foi chegando para o final, eu comecei a fazer isso, eu comecei a não ler tudo que eu poderia ler para ele poder durar mais, para eu poder ter aquela companhia por mais tempo. Mas uma outra coisa que aconteceu também é que depois que eu me aposentei, eu botei em prática uma outra coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de aprendizado de línguas, né? E eu falo inglês e francês, tá? E eu tinha um sonho de aprender espanhol. Só que na minha rotina louca não daria, né? Eu dando aula. Falei, bom, agora eu vou. E aí eu peguei e fui fazer curso de espanhol gratuito, online, ouvindo podcast. E aí eu me meti a ler em espanhol. Aí eu li Isabel Allende, eu li Carlos Zafón, e fui Maria Dueñas, né? E aí eu fui lendo para praticar e também para ter essa experiência da literatura latina, né, de língua latina, só que não porque cada língua ela tem uma forma de se relacionar com os eventos, com as narrativas, né? Uma coisa muito própria. Eu achei isso muito interessante também para o meu aprendizado, né? Não só praticar o espanhol, mas para ver como é que autores de língua espanhola eles se relacionam. Porque eu lia, por exemplo, Garcia Marques, mas eu li em português, eu não sabia espanhol ainda, né? Ainda não peguei Garcia Marques para ler em espanhol, tá aí. Mas eu achei isso interessante. Mais um para lista. Fora todos os livros que eu li, assim, coleção, direto, né? De aventura. Nossa, aqueles livrinhos da Edições de Ouro, aquelas coleções, Operação, tudo Posto 4, e eram milhares, né? Eu lia muito quando eu era criança. Muita coisa. Eu escrevia quando eu era criança. Só que depois eu virei adolescente, fui reler, eu falei, que baboseira isso aqui. Rasguei tudo, Marco, Leandro, rasguei tudo. Olha que pecado. Mas não, isso a Cris, depois eu posso falar com vocês no oficial. Acho que é isso que ela está falando. Não, é o Eve Stories. É o Eve Stories que está perguntando para a Cris, perdão. Então, eu queria sugerir para você que tenha uns livros, que são os livros-jogos, né? Que eles são publicados pela feira deles pela Jambo, que você vai lá e tem múltiplas opções. Dependendo de onde você vai, você tem cada coisa para fazer, né? E teve um que eles lançaram que é magnífico, que é um tijolo, uma mistura de livro-jogo com romance. Conta a história como o servo do Deus da Guerra se tornou o próximo Deus da Guerra. Eu estou lendo esse livro há 6 meses, eu já morri umas 10 vezes. Aí eu tenho que voltar para o começo. Jambo, que você falou? Da editora Jambo, né? Eles foram afetados lá em Porto Alegre, mas eles falaram, gente, a nossa loja virtual está funcionando, nos apoiem, né? Então, vamos apoiar Portugal do Sul, né? E um abraço para todos, especialmente para a nossa querida Zan. Zan, força aí para você. Força aí. Mesma pergunta, né? A questão da literatura. Assim, engraçado. No colégio onde eu estudei, onde a Simone dava aula, a gente lia muito. Era um colégio bilíngue e assim, esse bilíngue mesmo, na verdade, assim, todas as aulas eram dadas em inglês, a não ser a aula de português, história do Brasil e geografia do Brasil. Né? Mas, por exemplo, a Simone dava aula de física pra gente em inglês. Né? E a escola, que era a Escola Americana do Rio de Janeiro, o ensino
da língua é muito focado em leitura. Então, o tempo todo a gente estava lendo. E mesmo na aula de português, o tempo todo a gente estava lendo. Mas eu sempre, assim, para mim, isso eu tinha que ler as coisas por causa do colégio. Muita coisa eu gostava de ler, outras coisas você lia porque você era obrigado a ler. Assim, eu só fui gostar de ler depois de velho. Eu sempre gostei muito de quadrinho. Eu sou fissurado em quadrinho. Minha mãe trazia, assim, quadrinho da Disney. Trabalhava no centro da cidade. E aí, quando chegava à noite, ela já conhecia, já fez amizade com o jornaleiro na época. Então, trazia um monte de Tio Patinhas, Pato Donald, de Mickey e tal. Eu tenho ainda Carioca. Vários almanacs do Tio Patinhas. E lembra aqueles que tinha que era tipo assim, os astronautas, os especialistas, os exploradores, aquele ainda tem esse tijolo. Pois é. E da Mônica também, né? Muita revistinha da Mônica. E aí eu tinha um tio, que era parte de mãe, minha mãe, ele morou com a gente durante 8 anos. E ele lia muito o quadrinho da Marvel. Lia muito X-Men. Sempre tem um tio assim, né? A gente sempre, eu também tinha. Aí, a cada 2 vezes ele aparecia com uma sacola, tá aqui umas revistas pra você, que isso é gibi pro menino. Aí começava X-Men, Batman, aí de vez em quando vinha tipo um Conan, né? Isso, ele tinha muito Tex. Tex, Zagor, né? Aí quando eu fui ficar mais velho, começou a aparecer tipo strip tiras, chiclete com banana, Geraldão. Aí do nada começou a aparecer uma Playboy e outra na sacola. Aí meu pai já tava, dá essa sacola aqui, moleque, deixa eu dar uma olhada nisso que você tá olhando. Não, esse tio ele veio pra passar uns meses com a gente e ele morou 8 anos com a gente. Era pra passar uns meses, mas morou 8 anos. Então, assim, foi aí que eu comecei a ler revistinha de super-herói e tal. E aí, assim, eu pirei porque a arte... Primeiro que, assim, as revistas da Disney e as revistas do Maurício de Souza, elas têm aquela carinha, os personagens eles têm que ser desenhados daquele jeito, né? Então, tem... todas essas revistas, elas têm vários artistas trabalhando. Mas você nunca vai saber quem é o artista, porque o traço é aquele, e o personagem é daquele jeito. Você tem que copiar o traço do Maurício de Souza. Ou então você tem que copiar ali o personagem da Disney. Né? Com as revistas de quadrinho de super-herói e tal, cada artista tinha o seu jeito de desenhar. Né? Com certeza. Então é aquilo, você fica fã de um e você quer desenhar igual aquele cara, no meu caso, assim, Jimmy Lee, Mark Silvestre. Eu adorava, principalmente Mark Silvestre, eu gostava muito de Mark Silvestre. Então, assim, basicamente onde eu refinei o meu traço foi ficar copiando, né, o Wolverine do Mark Silvestre. Como a gente começava, né? Eu acho que a Simone deu... então, eu acho que era como a gente começava, né? E eu queria perguntar para vocês, gente, perdão. Como que foi para vocês terem o feedback do tanto da quem viu a arte e quem já pôde ver o livro? Como é que foi? No meu caso, foi muito interessante, porque ninguém até agora, nem eu mesma, nem o Leandro, vimos o livro impresso, o livro como ele está agora. Então, eu tenho aqui a boneca do livro e um dia uma amiga minha veio aqui, eu não estou no Rio, né? Eu estou em São Pedro da Serra, distrito de Nova Friburgo, bem perto do Leandro, né? E aí ela veio aqui com o filho visitar e tal, e aí ela perguntou, mas e aí, como é que tá o livro? Aí o menino tem 10 anos agora, perguntou, livro? Você está fazendo um livro? Eu falei, é um livro-jogo. Eu quero jogar. Eu falei, olha, ele não está publicado ainda, mas eu tenho a boneca do livro. Então deixa eu ver. Bom, aí foi muito interessante, porque a gente estava perto da hora do almoço, ele começou a ler e a fazer as atividades. Aí teve uma hora que a mãe dele falou assim, vamos almoçar. Ele, não, peraí, deixa só mais um capítulo. Ele não queria largar o livro. E aí olha que bom. Pois e aí eu me liguei no que eu escutava dos meus alunos. E falei, peraí, não, bateu o sinal, eu não quero ir embora agora, né?
Então, isso foi essa a devolutiva que eu tive, né? Muito legal. Eu só mostrei para a família até agora. Eu não mostrei para mais ninguém, porque, assim, mesmo porque eu não posso. Né? Então ainda não saiu o livro, então eu não posso mostrar. Mas foi engraçado, assim, um dos meus sobrinhos. Oi? O que foi? Seu sobrinho? Não, assim, um dos meus sobrinhos, meus irmãos vieram visitar uma vez e tal, aí eu fui mostrar para os meus irmãos, ainda no computador aqui, né, mostrar no Photoshop, as artes originais no Photoshop e tal. Aí eles chamaram, vem cá, olha só o que seu tio fez aqui. Aí o meu sobrinho de novo, ele olhou e falou assim, não fez não, isso aí ele imprimiu. ele não acreditava. Para ele é aquela coisa assim, não, isso aí é de um livro, não foi ele que fez. Tá, beleza, então eu acho que ficou bom. Nossa querida Nicássia chegou. Boa noite, Anne. Espero que esteja tudo bem. Mande abraço pra família. Né? Eu vi lá o sarau, gostou de participar, Simone? Gostei muito. É sempre muito legal participar. É sempre muito legal participar de eventos literários, né? Seja pela poesia, que eu também escrevo, porque aí você tem uma troca tão rica, né? Que acaba acrescentando, né, ao seu repertório emocional, ao seu repertório de autora mesmo, né? Então, eu ia sugerir que quando o livro chegasse, para você fazer uma sessão especial, uma live assim, mostrando para o pessoal ficar do começo do jogo. Não termina o jogo, não. Só começa ele para o pessoal falar, eu quero jogar. Boa ideia. Boa ideia. Fazer que você acha, uma demonstraçãozinha rápida, assim. 1, 2 capítulos. Um capítulo só. Vamos lá, um capítulo só. Aí, tá vendo? Perfeito, tá vendo? E teve umas coisinhas que eu vi no Instagram de vocês que eu gostaria de mencionar, né? O do Leandro é que, assim, não tem muitas artes, né? Que eu vi, tem algumas, mas teve duas que eu adorei, que, assim, você sabe desenhar ciborgue, né, cara? Que o primeiro foi um anão cozinheiro futurista, né? Que isso é engraçado. Daquelas cozinhas dos barzinhos do Brasil. Se você conhecer o cozinheiro, você não vai comer, né? E teve um outro esse foi de um concurso. É um concurso, né? E não, foi um curso que eu estava fazendo. Que eu estava fazendo de desenvolvimento de jogos, né? De videogame mesmo e tal. E a gente teve a matéria de concept, né? De arte conceitual. Tal. E essa atividade, esse coisa foi de uma atividade que a gente sorteou, né? Você tinha a raça, né, ou a espécie, tinha a ocupação e o estilo que você ia usar. No meu caso deu isso, era assim, anão, cozinheiro e sci-fi. Ok, então tem que ser um anão cozinheiro estilo sci-fi. Tem que dar uma olhada. E teve um outro que eu falei, nossa, eu queria que ele tivesse colorido, que é um outro ciborgue, mas que está numa pegada mais clássica, estilo Batman, Bane, um braço só, com um respirador no rosto, e aí você tem até um exemplo de prótese do lado, eu achei isso muito legal. Né? E, cara, continua assim, queremos mais artes, né, Simone? Oi? Queremos mais artes dele. Mais artes. Eu vou postar mais artes. Porque ele até já comentou, né, que ele tem o perfil do Behance, mas para o público em geral, que não conhece, né, que não trabalha assim com a parte artística de ilustração, de desenho, seria interessante botar mais coisa no Instagram, até porque de repente dá um... Olha, de repente vou chamar o Leandro para ilustrar o livro. Isso que eu estava procurando, né? Né? Era esse estilo. Então, e no seu teve uma que eu vou chamar de flor, né? Que eu falei que é a flor da gamificação. Né, que é uma flor com várias cores, com vários exemplos ali, que eu achei muito legal e fácil de entender. Né? Para quem está tentando entender, eu gostei muito daquele... Foi você que fez ou foi o Leandro também que fez aquela flor? Fiz. Eu dou as minhas cacetadas no Canva, né? Sim. E tem uma outra que eu falei, ela tá muito feliz nessa foto.
sabe? Que foi a foto de você com umas cartas de Uno. Não sei porquê, mas me chamou muito nossa, como ela tá feliz por jogar Uno. Eu adoro jogos, porque, primeiro, é um desafio. E eu gosto de desafio. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa movida a desafios. Então, publicar o livro é um desafio, escrever o livro foi um desafio. Eu gosto de desafios. Ficar na mesmice. A sequência tá pronta? Oi? A sequência tá pronta? Não, não, mas eu já tenho material e já tenho tema para o próximo. Uhum. Só que aí entraram outras coisas, Marcos, que aí foi um problema. Na hora que eu me debrucei sobre essa possibilidade, parece que fez assim, um boom na minha cabeça. Eu danei de escrever de tudo que foi coisa. Danei de fazer poesia, eu tenho várias poesias no meu Instagram. Fiz um conto longo, um conto curto que vai entrar numa coletânea, vai ser publicado agora em setembro. Estou participando de um projeto literário de cartas que vai ser lançado na Bienal. Escrevi um romance histórico, sabe? Que eu, assim, eu surtei na parada do romance histórico, eu mergulhei de uma forma e eu sofri tanto, porque é uma história pesada demais, mas eu acho que tem que ser contada. Então eu fiz uma ficção, mas completamente calcada em fatos reais, né? Eventos reais. Vou dar uma Escrevi um palhinha, livro você quer esperar um infantil. pouquinho. Escrevi um livro infantil também. Então eu A não sei Maria mais pra onde Angélica já falou, ó, tô doida por esse livro aqui, quando você começou a falar, viu? o livro romance histórico. Quando você começou a falar, ela falou aqui, estou ansiosa por esse livro. E do jeito que você fala que você tá nesse ritmo, tem hora que você para e fala assim, tipo, nossa gente, eu não comi hoje. Olha, quando eu estava escrevendo o romance histórico, era mais ou menos essa batida. Porque é uma história muito intensa, muito pesada. Tinha hora que eu tinha que parar e respirar, e eu pensava assim, meu Deus, coitada, por que que eu tô escrevendo isso? Aí eu tô escrevendo isso porque era assim, era dessa forma. E é muito sofrido, mas tem que ser contado, sabe? Tem toda uma história por trás de como eu consegui o material que eu consegui para fazer a pesquisa. Mas, enfim, eu não vou falar dele agora, não. Mas é uma coisa que eu assim, me coçando. Eu só não sei em que momento eu vou conseguir dar uma paradinha nesse que ainda nem foi publicado, porque tem todo um percurso ainda pela frente, né? Para eu poder voltar a ele, porque na hora que eu voltar a ele, o resto vai sumir. Eu não consigo fazer as duas coisas de jeito nenhum, até porque são levadas muito diferentes. Uma é pesada, é difícil, é sofrida, e o outro é só alegria, mistério. E você acha que, por exemplo, depois que você tiver o primeiro publicado, que você passou por isso, o caminho vai ficar mais fácil, porque você sabe para que lado virar, que direção tomar? Eu acho que sim, Marcos, porque o primeiro é sempre aquele que desbrava, né? Então, eu estou botando em prática tudo que eu estou estudando sobre marketing editorial, sobre entrar em contato com produção editorial, e aí toda essa produção editorial também é um desafio, porque tudo que eu faço, eu não consigo, assim, delegar, tipo, fazer um briefing e falar, então é assim que é a minha concepção. Não, eu tenho que estar participando, porque eu também quero aprender, entendeu? Então, tudo que eu não sei fazer, eu gosto de botar a mão para aprender a fazer. Então, por exemplo, a história dos posts, né? Eu não sabia fazer post. Eu falei, tem Canva, é de graça? Beleza, vou cair dentro e vai aprendendo, vai mexendo e vai mexendo. Né? O livro vai ter um book trailer, né? Bem legal. E aí é a mesma história, assim, é fazer junto, sabe? Porque eu gosto do desafio. Então, eu não sei fazer, outra pessoa vai fazer, mas o que eu puder estar aprendendo, porque é isso que me move. Eu gosto de aprender dos desafios, né? Então, eu Acho que é por passar isso na minha frente, eu quero aprender.
Por isso que deu certo com o Leandro, né? Que ele falou, eu quero construir um carro, eu vou fazer uma guitarra. Acho que por isso que deu Eu certo, acho, né? sim, acho que foi isso, sim. E, Leandro, agora que a Simone falou dos projetos dela, você tem alguns projetos ou spoiler que você pode compartilhar com a gente? Assim, eu tô sempre desenhando, tem sempre algum projeto, algum pedido. Eu trabalho muito, por exemplo, né, como a gente conversou antes da live, eu trabalho muito com commission das pessoas que entram, né, pessoa física que entra em contato para fazer as coisas. Já fiz capa de CD, bom, capa de livro, obviamente, né, mas capa de CD. E hoje em dia é aquela coisa, né? É uma pena. Você faz um trabalho lindo para uma capa de CD, mas o CD ele só vai sair em streaming. Então ele vai sair desse tamaninho, né? Aquele trabalho lindo que você fez vai ficar desse tamaninho. Mas tem sempre alguma coisa rolando. O que eu posso mostrar, eu mostro. Muita coisa a gente não pode mostrar. Né? Você não pode mostrar dessa coisa que eu aprendi que tem muita coisa legal que a pessoa ainda não pode por diversos motivos, né? Eu assisto muitos vídeos assim de outros ilustradores e tal, e é engraçado, que às vezes é isso. Assim, e aí, o que você está fazendo? Não, eu peguei um trabalho de... eu não posso dizer quem é, mas está saindo muito legal e eu não posso dizer o que é também. E aí, depois desse, eu já fechei com outro cliente que eu também não posso dizer quem é. Geralmente é assim. E é como a Simone falou, né? O processo, principalmente de livro, né? Ele é muito demorado. Então, às vezes, você faz um trabalho e é aquilo, você só vai poder mostrar para as pessoas daqui a um ano. Também tem que exercitar a paciência e a ansiedade, né? Isso aí é o difícil, tá? Bom, pessoal, já está dando uma hora da nossa live, né? E tem algo mais que a gente esqueceu? Não, acho que a gente falou de um tudo, né? É que sempre tem um pouquinho mais, né? Que depois a gente termina e fala, poxa, eu esqueci de tal coisa, né? O Leandro vai falar, pô, eu podia ter falado daquele projeto que está liberado. Então, como é tradição na Toca do Aventureiro, chegou aquele momento que eu chamo de momento Karine, homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, que eu peço para vocês deixarem uma mensagem para o universo. Eu lembro sempre de uma situação em que a minha filha mais velha, ela chamou os amigos lá para casa e numa festa, era aniversário dela, ela pediu para que todos deixassem uma mensagem para ela. Só que a mensagem era nas paredes, na porta, no teto, na luminária, escrever em tudo. E aí eu escrevi isso que eu vou te falar agora, que eu acho assim, que é bem significativo do que foi a minha jornada está sendo, né? Que é Nietzsche, né? Que é torna-te quem tu és. Então você tem uma vontade, tem um desejo, vai. Legal. Torna-te quem tu és. Leandro? O meu é mais ou menos na mesma veia, e reiterando o que eu tinha dito. E assim, acredita porque você é bom o suficiente. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Leandro, por esse papo maravilhoso. Obrigada. Quando chegar os exemplares, reservam para mim. Ou pelo menos me reservam um lugar na mesa para fazer o jogo online, tá bom? Ô Marcos, você está em São Paulo, né? É São Paulo capital? São Paulo. ABC Paulista. Tá. Porque em setembro eu vou à Bienal. De repente a gente se esbarra lá. Eu pretendo na Bienal, você procura por um carinha gordinho com uma máscara de Grinch, com uma camiseta que vai estar escrito assim, ó, hashtag libera o refém, viu, Marcelo? Tá? Vai ser assim que você vai pra Bienal? Pô, uma máscara, Show. eu prometi uma máscara de Grinch, que eu prometi pra pessoa, e com essa hashtag libera o refém, que é pra Marcela liberar o marido dela, coitado. Tá certo, então a gente vai se esbarrar lá.
Com certeza. Espero que a gente também possa se encontrar, viu, Leandro? Então, gente. Pelo menos vai ser fácil de encontrar. Vai ser Essa fácil. pergunta para o guarda, assim, você viu o Grinch por aí? Aí o cara vai falar, eu vi sim, ele foi por ali. Então, gente, muito obrigado de novo por essa oportunidade, por esse papo. Espero que a gente possa conversar de novo. E é isso, gente. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Obrigado a todos que ficaram no final. Um salve para quem chegou agora. Um beijo, claro, para a Stephanie, né, e para a Natasha, que eu não posso deixar de agradecer para elas. Abração para Zan aí no sul. E um especial para a nossa querida Cris Maluquete. Né? Um beijo a todos. Muito obrigada pela oportunidade, tá, Marcos? Eu queria acrescentar uma coisa. Você falou se tinha alguma coisa que a gente não tinha falado. Agora eu me lembrei, nas últimas. O livro vai sair com o prefácio do Roger Mello, que é um expoente. Então, queria agradecer aqui publicamente a ele, né, pela generosidade. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos. Essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchauzinho, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.